Minhas reverências a você que irá nos acompanhar no dia de hoje. Sem delongas, vamos aos comentários. Toda entidade ou divindade a qual é firmada, assentada, ela deveria ter o que nós chamamos de nome segredo. Nome segredo, nome cabalístico, nome de guerra, nome familiar, enfim, existem vários termos aplicados para este mesmo objetivo. Afinal de contas, o que é o nome segredo? Para o que serve? Como ele é aplicado? Sobre isso iremos falar logo após a vinheta. Dando início ao assunto, o que é um nome segredo? É um nome adicional ao nome da entidade. Quando se vai fazer a afirmação, o assentamento, a consagração, que seja de um ponto de força, quando nós vamos fazer algo em um elemento físico que vai representar aquela entidade ou divindade para exclusivamente aquela pessoa, então nós aplicamos o nome segredo. Então a entidade, divindade, enfim, ela vai ter um nome popular e terá mais um nome, que é o nome segredo. Então ela terá dois nomes? Não. É um novo nome. Vou dar um exemplo aqui para vocês então. Oxum é um nome popular. Oxum Aparaiedecari é um nome individual, exclusivo daquela entidade para aquela pessoa. Vamos lá, um outro exemplo. Exu Tranca-Rua das Almas. Então, nós temos aqui o nome popular. Exu Tranca-Rua das Almas Boniqué-Egu. Então, agora nós temos um outro nome que ele é usado, aplicado exclusivamente para aquela pessoa. E assim por diante. Também nós temos a presença de nome segredo, nome cabalístico, nome familiar em algumas umbandas. Só que neste caso, são mais como se fosse, por exemplo, um apelido carinhoso. Como, por exemplo, Preta Velha Vó Sofia Lua Nova. Este era o nome segredo da minha preta velha. E assim por diante, ok? Já explicado o que é o nome segredo, agora, qual é o objetivo, qual é a finalidade do nome segredo? É trazer familiaridade, individualidade, intimidade. Vou aqui dar um exemplo muito simples, muito básico. Dentro de um culto a orixá, então, nós temos Oxalá, certo? Todas as pessoas que vão cultuar e trabalhar com o orixá Oxalá, eles terão mesma cor, mesmo tipo de vela, mesmo tipo de animal, mesmo tipo de oferenda, mesmo tipo de feitiço, ok? É inegável. Você não tem como individualizar velas, cores, oferendas, feitiços para cada uma das pessoas que estarão dentro daquele templo, ok? Até porque se nós tivermos, por exemplo, umas 12 pessoas que cultuam Oxalá, você vai se perder, não vai ter como criar individualidades, intimidades para cada uma dessas pessoas. Exemplo, né? Oxalá. Então, cor branca, vela branca, nós teremos então a cocada, nós teremos a canjica branca, assim como feitiços e outros procedimentos são iguais para todos, ok? Então, o que vem a criar uma familiaridade, uma intimidade é um nome segredo, pois cada um dos adeptos dentro daquele templo, a sua entidade terá um nome diferente das outras. Então, o nome segredo, ele vem a trazer intimidade
particularidade, familiaridade, certo? Então ele vai fazer um elo, uma ligação única que não terá com as outras pessoas. Então é trazer intimidade, harmonia, afinidade, melhorar todo o envolvimento, porque aqui nós temos algo que identifica: este orixá é meu, eu sou dele, ele é meu. E assim também com os outros cultos e as outras vertentes. Lógico que muitos cultos, muitas vertentes dentro de cada culto não aplicam nome segredo ou qualquer tipo de divisória entre entidades do mesmo nível, da mesma origem, vamos dizer assim, para separar uns dos outros. É errado? Não posso dizer que é errado porque eu não sou o dono da verdade. Estou trazendo aqui uma informação que talvez muitos iniciantes não tenham e talvez até muitos que já estão há um longo tempo em mestrado espiritual e não aplicam em sua rotina, algo que pode melhorar muito a harmonia, a afinidade e assim por diante, resultados sobre todas as atividades para seus discípulos. Agora vamos falar sobre nomes segredos em várias vertentes, em vários cultos, em várias egrégoras. No culto a orixá, geralmente nós temos em várias nações, porque é assim que se separam o culto a orixá, em várias nações nós temos nomes segredos que são passados de geração para geração. Outras culturas, o babalorixá, Yalorixá, o mestre, ele usa da sua intuição, da sua mediunidade para batizar, para dar o nome segredo, algo que fica dentro do dialeto iorubá ou dentro de um outro dialeto africano ou algo que aparenta ser, mas na verdade não é, tá? É errado? Não, de jeito nenhum. Está se aplicando um nome diferencial, um nome íntimo para aquela entidade que será única e exclusivamente daquele ser humano dentro daquele templo. Não tem problema, não tem perigo outra pessoa usar o mesmo nome segredo sendo em outro templo, dentro de um outro círculo religioso, ou seja, dentro de uma outra família religiosa. Mas dentro daquela família religiosa, utiliza-se apenas para uma pessoa aquele nome segredo. Em algumas culturas de Quimbanda não tem um nome segredo, mas em outras tem, e algumas até chamam de nome de guerra. Principalmente, eu acho mais adequado o nome de guerra quando é utilizado um nome popular, um nome português abrasileirado. Exemplo, não estou inventando, ok? Exu Caveira Raio Negro. Já vi este nome segredo dentro de uma quimbanda, é uma quimbanda bem estabelecida. Por que eu acho melhor a denominação nome segredo? Isto porque nos remete lá há décadas atrás, até os anos 90 mais ou menos, os mestres, eles acreditavam que este nome individualizado, ele deveria ser segredo, porque se outra pessoa soubesse do nome segredo, esta outra pessoa poderia criar formas de atacar mais expressivas, porque encontraria um atalho para chegar até aquela pessoa. Mas com o passar dos anos e com a evolução intelectual dos mestres, este assunto caiu por terra. Então, por isso que eu gosto de usar a denominação nome segredo. Mas quando é, neste exemplo que eu dei agora de Quimbanda, como Exu Caveira Raio Negro, eu já acho mais adequado usar a denominação nome de guerra, porque é um nome português e é um nome que traz uma certa força, uma imponência, até mesmo uma certa agressividade, ok? Outras vertentes de Quimbanda, principalmente as vertentes que estão cruzadas com magia, quando eu falo magia, estou me referindo à magia tradicional, magia universal, magia cerimonial, certo? Aquela magia europeia.
algumas vertentes de quimbanda cruzada com magia, elas são baseadas no hebraico. Então, o alfabeto hebraico, as letras têm um significado físico e um significado espiritual. Cada reino, ele tem as suas entidades com habilidades e características semelhantes. Então, o que algumas quimbandas fazem é pegar letras do alfabeto hebraico que têm familiaridade com aquele reino e o nome das entidades dentro daquele reino é baseado, montado nestas letras aqui. E cada reino tem suas letras específicas. Outras vertentes ainda têm umas regrinhas a mais para a criação, a montagem do nome segredo. E algumas umbandas também usam o que eu acabei de comentar, nome de guerra, nome familiar, nome cabalístico, nome... Aí vem aquela pergunta, Barão, eu já tenho as minhas entidades consagradas há meses, anos, eu posso começar a usar o nome segredo para elas? Depende. Dentro de uma tradição religiosa, a única pessoa que pode fazer o batismo de uma entidade é o mestre. Se você é mestre dentro do seu culto e já é independente, quer começar a aplicar o nome segredo para suas entidades e para a entidade de seus discípulos, seus futuros filhos espirituais, pode, sem problema algum. Mas agora, se você não é mestre, mas tem suas entidades em casa e você não tem mais vínculo com um mestre, um templo, você pode procurar outro mestre para fazer exatamente apenas este ato de batismo de suas entidades, certo? Seguindo adiante, então, como é feito o batismo de uma entidade? Na maioria dos cultos é quando estamos fazendo o preparo de mieró para os objetos que serão consagrados. Então, o que vai representar aquela entidade são vários objetos, correto? E, na maioria das vertentes, existe o chamado mieró, um preparo com ervas, onde tudo fica ali mergulhado por alguns dias e depois é que segue para outros tratamentos. Então, quando se está ali mergulhando e lavando com as ervas o material a ser consagrado, já está se fazendo o batismo daquela entidade. Vai ficar ali mergulhado por alguns dias e depois, nos outros procedimentos, também já vai se chamando o nome segredo daquela entidade. Como é usado o nome segredo? É usado o nome popular, corriqueiro, junto com o nome segredo. Então, não existem mais dois nomes, é apenas um nome. Então, vamos lá. Sempre que você for fazer uma chamada, uma abertura, um feitiço para aquela entidade, você vai usar o nome segredo, o nome popular, junto com o nome segredo. Porque, na verdade, não vai ter mais dois nomes, é apenas um nome. Conversando com outras pessoas, em conversas, em estudos, enfim, em qualquer outra situação, você vai usar só o nome popular da entidade. Nas atividades religiosas, tem que ser a sequência completa. Nome popular junto com o nome segredo, ok? Porque, na verdade, a partir daquele momento que foi batizado, é apenas um nome. Mas para outros assuntos, não assuntos ali na prática, em atos religiosos, aí você usa só o nome popular, assim como todos os demais, ok? Então, meus amigos, o batizado de uma entidade que ainda não está consagrada, seja firmação, seja assentamento, seja um ponto de força, enfim, antes da consagração, é feito dentro do processo, ou é ali junto aos mierós, ou vai ser lá junto com sacrifícios, enfim, é dentro do processo de consagração. Aquela entidade que já está consagrada, aí é necessário ter um procedimento específico para isso. A regra depende da vertente e muitas vezes também pode depender do tipo de entidade, tá? Mas
existirá necessidade de um evento especial para isso. Ou será em uma manutenção, ou será em uma obrigação, ou será um ritual especial. Mas não se pode simplesmente pegar um nome, adotar esse nome e simplesmente começar a chamar a entidade por aquele nome. Não será reconhecido, ok? Para criar a familiaridade, a intimidade, é necessário ter um ritual de batizado, certo? Para aquelas pessoas que não têm noção de como iria criar um nome para as entidades, sem custo algum, eu estarei repassando o ensinamento de como é feito dentro de uma das quimbandas ensinadas por mim, a formação do nome segredo, e você pode se basear nisso, que é da forma como eu comentei anteriormente, através do alfabeto hebraico. Então, você vai pegar o reino da entidade e vai ver quais são as letras possíveis para aquele reino. Estas letras, elas trazem energias, familiaridades, trazem afinidade com habilidades e características daquele reino. Então, dentro daquela sopinha de letras, você vai usar aquelas letras específicas para montar, criar um nome para aquela entidade. E assim fará para todas as demais. Totalmente sem custos, me chame no WhatsApp que eu passo para você este ensinamento de como fazer, então, a montagem de um nome segredo, ok? É uma técnica que você pode aplicar dentro da sua rotina espiritual. E amigos, lembrando, esta é a última semana para aqueles que querem fazer a limpeza, segurança e abertura de caminhos para 2024 comigo e sobre as bênçãos de Exu do Ouro, que aqui está, ok? Última semana, na verdade eu acho que tem só mais uns 2, 3 dias que a gente vai estar aberto para isso e espero ter ajudado de alguma forma. Querendo então o ensinamento de como montar um nome segredo para entidades, basta me chamar pelo WhatsApp que eu mando o arquivo ali, é uma coisa bem simples, bem rapidinho de você pegar, certo? Lembrando, sempre respondo, às vezes demora bastante, mas eu sempre respondo. Então, meus amigos, este é o conteúdo de hoje. Espero ter ajudado de alguma forma e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.